Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar com vocês aqui basicamente sobre a introdução ondulatória, né? Vamos fazer então aí a classificação das ondas, né? Vamos conceituar ondas. Vamos ver basicamente quais são os elementos das ondas, né? E como que a gente pode mensurar, por exemplo, algumas grandezas que a onda possui, tá certo? Vamos então à nossa aula. Muito bem. Então vamos lá. Nessa aula então vamos tratar, como eu falei, né, da introdução ondulatória. Então para a gente tratar sobre a introdução ondulatória, o que é necessário inicialmente? Precisamos saber então o que é uma onda. Então aqui está o conceito de uma onda. Então uma onda é toda perturbação que se propaga num determinado meio e essa propagação leva consigo apenas energia. Então vamos lá, esse é o princípio fundamental da ondulatória. A onda ela não transporta matéria, a onda apenas transporta energia, tá certo? Então, revisando, o que é uma onda? É uma perturbação que se propaga em um determinado meio, né? E transporta apenas energia. Bom, agora que nós sabemos o que é onda, vamos fazer então uma classificação das ondas. As ondas podem ser classificadas, a grosso modo, de três formas: quanto à natureza, quanto à propagação e quanto à vibração. Eu vou fazer inicialmente com vocês aqui a classificação das ondas quanto à natureza, tá certo? Então vamos lá, com relação à natureza, então as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Vamos começar aqui das ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Então elas só se propagam quando existe um meio material. Se não houver o meio material, não há condições da onda mecânica se propagar. Exemplos de onda mecânica. O som é uma onda mecânica. As ondas que se propagam numa corda são ondas mecânicas. As ondas em molas também são ondas mecânicas. Então, olha só, nós conseguimos ouvir barulhos da explosão solar aqui na Terra? Não. Por que a gente não ouve barulho das explosões que acontecem do Sol aqui na Terra? Porque está longe o Sol? Não, porque o som é uma onda mecânica. Ele necessita de um meio material para se propagar. Então, entre o Sol e a Terra, o que nós temos é o vácuo. O vácuo é a ausência total de matéria. Então, por isso que nós não ouvimos o barulho das explosões solares aqui na Terra, tá certo? O que são ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam na ausência do meio material e também na presença de alguns meios materiais. Então, nós temos aqui alguns exemplos do que seriam ondas eletromagnéticas. A luz. A luz, então, é um tipo de onda eletromagnética, as ondas de rádio, ondas de celular, micro-ondas e outras ondas que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouco no espectro das ondas eletromagnéticas. Então, cuidado, o conceito de onda eletromagnética é isso, é aquela que se propaga tanto na presença de alguns meios, quanto na ausência de meio material. Agora, um detalhe interessante, do que é constituído, do que é formado uma onda eletromagnética. Como o próprio nome aqui já induz, a onda eletromagnética é, na realidade, a junção, a coexistência de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, quando a gente tem dois campos juntos, um campo elétrico e um campo magnético, nós temos aí, então, uma onda eletromagnética, tá certo? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, quanto à vibração, como é que a gente classifica, então, as ondas agora quanto à vibração? Então, com relação à vibração, as ondas têm três tipos de classificação. Elas podem ser longitudinais, transversais e mistas. Vamos começar aqui das ondas longitudinais. Então, as ondas longitudinais são aquelas em que a vibração acontece na mesma direção em que se dá a propagação. Então, ela vibra e propaga em uma mesma direção. Olha aqui os exemplos de ondas que são ondas longitudinais. O som se propagando num fluido é uma onda longitudinal. As ondas se propagando numa mola também são ondas longitudinais. Eu coloquei um exemplo aqui desse último que eu falei, das ondas propagando a mola. Você pega uma mola aqui, e fica pulsando, por exemplo, a mola na horizontal, aqui, desse jeito, pulsa a mola. O que vai acontecer? Vai surgir na mola os pulsos, né? As ondas. Você está pulsando desse jeito aqui com a sua mão. Que direção que é essa? Horizontal. Qual que é a direção de propagação da onda? Também é horizontal.
Então perceba, o pulso está na horizontal e a propagação também está na horizontal, ou seja, eles têm a mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. Olha um outro exemplo aqui, ó, o som se propagando em fluidos, ou seja, no ar. O alto-falante está aqui, ó, com a caixa de som vibrando. Então perceba que a vibração está aqui, nesse momento, representada por essa seta na direção horizontal. E o som se propaga, por exemplo, nessa direção aqui também. Certo? Então esses dois exemplos aqui são modelos de ondas que seriam aí ondas longitudinais. Tá certo? Próximo exemplo, ondas transversais. O que são as ondas, então, transversais? Diferente das longitudinais, elas vão ser aquela em que há uma perpendicularidade entre a direção de vibração e de propagação. Então, agora, essas duas direções aqui, ó, propagação e vibração, são perpendiculares entre si, ou seja, tem um ângulo de 90 graus separando elas, tá certo? Olha aqui alguns exemplos de ondas transversais. Ó. As ondas se propagando numa corda são exemplos de ondas transversais, tá certo? E todas as ondas eletromagnéticas também são exemplo de ondas transversais. Vamos no primeiro exemplo aqui da corda. Ó. Eu tenho aqui uma corda, tá certo? Eu vou colocar essa corda para vibrar. Perceba, essa corda está vibrando na horizontal. E eu tenho aqui agora o pulso se propagando na onde? Na horizontal. Então, a corda vibra, perdão, na vertical. Ela está vibrando para cima e para baixo. A direção de vibração é a vertical. E os pulsos estão se propagando na horizontal. Perceba que entre eles nós temos um ângulo de 90 graus. Então aqui, as ondas se propagando numa corda se comportam como ondas transversais. Outro exemplo que eu havia citado são todas as ondas eletromagnéticas. Olha lá, ó. Eu coloquei com onda eletromagnética propagando em determinado meio. Perceba que a propagação está se dando aqui no eixo Z. Ela se propaga no eixo Z. Mas no eixo X e no eixo Y, que são perpendiculares entre si, eu tenho em cada eixo desse aqui, ó, ora um campo elétrico, ora um campo magnético. Tá vendo? E e B são as indicações de campo magnético e campo elétrico. Perceba que eles são entre si perpendiculares. Tá certo? Então, essas três direções que eu tenho aqui, ó, da propagação do campo elétrico e do campo magnético, elas são perpendiculares entre si. Tá certo? Isso é o conceito, então, de ondas transversais, e esses aqui são os dois modelos das ondas transversais. O último modelo de classificação das ondas quanto à vibração são as ondas mistas, né? Ou seja, são aquelas em que a direção de vibração é paralela, mas também é perpendicular à direção de propagação. Então, nas ondas mistas, nós temos aí, né, a propagação e a vibração se dando ora perpendicular, ora paralela. Exemplo de ondas que se comportam como ondas mistas. Então, o som, quando se propaga em meio sólido, é mista. O som em fluido é longitudinal. O som em sólido é mista. Outro exemplo de ondas mistas são as ondas da superfície da água, né? As ondas do mar. Elas também são ondas mistas, ou seja, a vibração se dá tanto na perpendicular quanto na mesma direção em que ocorre a propagação. Tá certo? Vamos lá, a última classificação das ondas é quanto à vibração, quanto à propagação. Quanto à propagação, a onda pode ser de três tipos. Ela pode ser uni, bi ou tridirecional. Vamos lá para a primeira classificação. Ó. Onda unidimensional. O que é uma onda, pessoal, unidimensional? Uma onda unidimensional é aquela que se propaga em apenas uma direção. Então, ela só se propaga numa única direção. Olha o exemplo aqui, ó, as ondas numa corda. Então, quando a gente colocou para você lá a onda se propagando numa corda, a gente percebia que a vibração acontecia numa direção e a propagação se dava apenas em uma outra direção, que era na horizontal. Então, isso é uma onda que nós chamamos de unidirecional, certo? Ela só se propaga numa direção. O que é uma onda bidirecional? A onda bidirecional são aquelas que se propagam em duas direções. Exemplo de ondas bidirecionais, as ondas na superfície da água. Quando a gente observa as ondas se propagando na superfície da água, elas estão se propagando num plano. E a gente sabe muito bem na geometria que um plano é definido por dois eixos, x e y. Né? Então, as ondas que se propagam na superfície da água se comportam aí como ondas o quê? Bidirecionais. E, finalmente, as ondas tridirecionais. O que são ondas tridirecionais? São aquelas, como a própria semântica da palavra já diz, ó, que se propagam em três direções. Olha o exemplo de ondas tridirecionais.
as ondas sonoras, a luz, né? Então, elas, quando estão sendo emitidas, elas se propagam nas 3 direções que definem o nosso espaço, tá certo? Beleza, visto aí essa parte da classificação das ondas, né? Vamos apresentar para vocês aqui então, pessoal, quais são os elementos de uma onda. Ó, então, quando a gente representa uma onda, antes de falar nessa representação aqui dos elementos da onda, eu vou mostrar para vocês aqui um experimento que vocês podem fazer aqui pela internet. Ele está aqui no FET da Universidade do Colorado. Eu tenho aqui uma onda, tá certo? Ó, eu vou botar aqui uma onda para vocês, né? Eu posso colocar essa onda para pulsar de várias maneiras. Ela pode pulsar aqui de forma manual ou de forma oscilante. Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei aqui uma corda, coloquei a extremidade dela fixa de um lado e botei aqui a corda para pulsar. Tá vendo? A minha corda está pulsando. O que eu posso fazer aqui? Eu posso alterar a frequência de pulsação. Olha aqui, eu posso aumentar aqui a frequência. Ela está pulsando, está vibrando mais. Eu posso diminuir essa frequência. Eu posso alterar a amplitude, né, que é subir isso aqui. Então, eu quero apresentar para vocês aqui os elementos, né, aqui de uma onda. Então, eu vou colocar para vocês aqui uma régua, para a gente ilustrar aqui o nosso exemplo. Deixa eu pausar primeiro aqui, está pausado, né? Vou colocar aqui uma régua. Ó, vamos colocar aqui a origem bem aqui nesse meio. Está aqui a origem. Vamos colocar a régua, por exemplo, aqui. Ó. Vou colocar a régua aqui coincidindo a origem dela com o 0 aqui. Então, olha só, vou colocar uma amplitude aqui em centímetros, vou colocar uma amplitude de 1 centímetro. Pronto, ó. Tem aqui a amplitude de 1 centímetro. Perceba que o meu eixo está vibrando, ó, até lá em cima, até a posição de 1 centímetro. Então, quando vocês olham para essa corda vibrando aqui, ó, eu tenho aqui um pulso, eu tenho aqui uma onda. Então, nós temos alguns elementos que eu vou classificar para vocês aqui nessa onda. Então, que elementos são esses? Eu vou voltar para o slide, depois a gente volta para a animação aqui. Tá certo? Então, ó, quais são os elementos da onda? Ó? Esses pontos aqui de cima são pontos que nós chamamos de crista. Então, a crista é esse pontinho de máximo dela aqui. Ó. Esses pontos aqui de baixo são os pontos que nós chamamos de vale. Tá certo? Então, aqui em cima eu tenho a crista, aqui embaixo eu tenho o vale. Tá certo? A distância, pessoal, entre 2 cristas consecutivas é chamada de comprimento de onda, que aqui é representado por essa letra do alfabeto grego, a letra lambda. E a amplitude, tá certo? A amplitude é a distância entre a linha média e a crista, ou entre a linha média e o vale. Então, daqui do meio até em cima, a amplitude, ou daqui do meio até aqui embaixo é a amplitude, tá certo? Comprimento de onda, de novo, é a distância entre 2 cristas consecutivas, ou entre 2 vales consecutivos. Então, voltando para a nossa animação aqui, ó, olha ali, ó, tá aqui a minha onda. Então, você pode medir claramente aqui com essa régua, nesse experimento aqui, ó, esses elementos, né, que são a amplitude, a distância entre as 2 cristas, que é o comprimento de onda, né? Você pode fazer essa simulação, pode brincar em casa aí com esse aplicativo. Esse aplicativo aqui é do FET, né, da Universidade do Colorado. Podem acessá-los aí usando a internet, tá certo? Vamos voltar aqui, vimos então os elementos da onda, quais são, né? Então, de novo, tá aqui os elementos das ondas. Essa linha imaginária que nós colocamos aqui é chamada de linha média, tá certo? É uma linha imaginária só para a gente referenciar aqui em termos de amplitude. Dando continuidade, ó, e a velocidade de uma onda? Como é que a gente calcula a velocidade da onda? Vamos lá? Então, primeiro, a velocidade da onda, ela é constante ou ela é variável? Pergunta, ela é constante ou ela é variável? A resposta, depende. Se a onda não muda o meio de propagação, a velocidade da onda é constante. Mas se a onda mudar o meio de propagação, a sua velocidade muda. Então, vou partir da premissa que eu não estarei mudando inicialmente o meio de propagação da onda. Se eu não mudar o meio de propagação da onda, então eu vou supor que a velocidade dela é constante. Como é que eu calculo uma velocidade constante? ΔS ou ΔT, a equação básica lá do movimento uniforme, certo? Mas, antes de conceituar aqui a velocidade da onda, eu tenho que ter em mente que a onda ela tem um comportamento de MHS, ou seja, de um movimento harmônico simples, um movimento repetitivo, um movimento periódico. E todo movimento periódico tem o que nós chamamos de período e frequência. Então, deixa eu só relembrar com vocês o conceito de período. Ó, o período é representado pela literatura por uma letra T maiúsculo, e o período é nada mais, nada menos do que o tempo completo para que aconteça uma oscilação, tá certo? Então, o tempo para que aconteça uma oscilação completa é um tempo que nós chamamos de período.
Já a frequência é a grandeza que mede o número de repetições que eu tenho de um movimento periódico num dado intervalo de tempo. Então, a frequência pode ser calculada inicialmente por essa expressão, ó, número de repetições ou número de oscilações sobre o tempo. Aí tem a correlação da frequência com o período. Então, se o número de oscilações for exatamente 1, o tempo que acontece para eu ter uma oscilação é o que nós chamamos de período. Então, se eu botar aqui no lugar de n 1, o tempo de oscilação vai ser o t. Então, ficou para mim essa relação. A frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Posso voltar aqui no conceito de velocidade. Ó. Botei, então, aqui uma onda se propagando, por exemplo, uma corda. Então, está aqui, a velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, olha só. Qual é o espaço que essa onda percorre se ela for dessa primeira crista até a segunda crista? Se ela for da primeira crista até a segunda crista, o espaço que ela percorreu foi exatamente quem? Lambda. Então, vou tirar o ΔS e vou botar lambda. Agora, qual que é o tempo que ela gasta para ir da primeira crista até a segunda crista? Olha só, quando ela vai da primeira crista à segunda crista, ela não dá uma voltinha completa para baixo, uma voltinha completa para cima. Depois que ela dá uma voltinha para baixo, uma voltinha para cima, ela não vai voltar a repetir o movimento? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, e assim sucessivamente. Então, dar uma voltinha completa para baixo e uma voltinha completa para cima significa uma oscilação completa. Então, o tempo que essa onda gastou foi exatamente o período. Então, se ela for desse ponto a esse ponto, o espaço que ela percorre é lambda, e o tempo que ela gasta para percorrer esse espaço é o período que eu chamei de t. Então, a primeira equação da velocidade da onda é essa aqui, ó, lambda sobre t. Ou, se você quiser, você também pode arrancar 1 sobre t, concorda que tem 1 sobre t aqui, ó. Quanto que vale 1 sobre t? 1 sobre t vale f. Arranca 1 sobre t e vai sobrar para mim essa expressão, lambda f. Então, essas são as duas equações que me permitem calcular a velocidade de uma onda. A primeira, quando eu conhecer o comprimento de onda e o período, ou a segunda, quando eu conhecer o comprimento de onda e a frequência, tá certo? Ok? Vamos lá, então, apresentar para vocês aqui o espectro, como eu havia prometido, das ondas eletromagnéticas. Então, as ondas eletromagnéticas, a grosso modo, elas são aquelas que vão de ondas longas de rádio até os raios gamas. Então, de acordo com como aparece aqui na minha figura, gente, da direita para a esquerda, o que acontece com a frequência da radiação? Olha aqui a frequência da radiação, ela aumenta, ó, 10, 100, 10 a quarta, 10 a sexta, até chegar lá nos raios gamas, que são as radiações de maior frequência. Então, ondas longas de rádio são as menores frequências, depois AM, FM, microondas, infravermelho, que são as radiações com frequência abaixo do vermelho. Aqui eu tenho a luz visível, que vai do vermelho ao violeta, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, se da direita para a esquerda a frequência aumenta, o que acontece com o comprimento de onda? Ele aumenta de onde para onde? Da esquerda para a direita. Então, a frequência aqui aumenta da direita para a esquerda, e o comprimento de onda é ao contrário, é da esquerda para a direita. Por que o comportamento dos dois são contrários? Porque a velocidade de todas essas ondas são iguais. Quando a velocidade é igual, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, tá certo? Então, esse aqui é o espectro das ondas eletromagnéticas. Vamos acompanhar comigo aqui agora a resolução de alguns exercícios. Ó. Primeiro exercício. Um exercício que eu tirei aqui da universidade, de um vestibular da Mackenzie. Ele diz o seguinte, ó, um forno micro-ondas tem um magnétron, gerador de ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda é de 12 centímetros. Sabendo que a velocidade da luz no meio de propagação é 3 vezes 10 a quinta km por segundo, qual que é a frequência emitida por esse gerador? Aí ele dá aqui algumas opções. Vamos responder então? Então, ó, a primeira coisa é tirar os dados. O que ele me deu aqui? Ó, o primeiro dado fornecido foi o comprimento de onda, está aqui, ó, 12 centímetros, tá certo? Retirei os dados. Segundo dado que ele me forneceu foi a velocidade. Está aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Detalhe, essa velocidade está no SI? Não, essa velocidade está em km por segundo. Eu vou passar para o SI. Ó. Então, o SI de velocidade é metros por segundo. Convertendo para metros por segundo, vai dar quanto? Ó, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, ele quer saber a frequência. Pronto, ó, como é que eu faço para correlacionar as informações que ele me deu com o dado que eu quero? Eu vou ter que usar essa equação, ó, V igual a lambda F. Como eu estou procurando a frequência, eu vou isolar a frequência. Então, a frequência vai ser a velocidade
dividido pelo comprimento de onda. Então, vou colocar aqui a velocidade, eu já tenho o valor dela no SI, 3 vezes 10 oitava. O meu comprimento de onda não está no SI, ele me deu em centímetro, eu vou ter que passar de centímetro para metro. Como é que eu transformo de centímetro para metro? Divido por 100. Quanto que vale 12 dividido por 100? 0,12. Está aqui o 0,12, que é o meu comprimento de onda no SI. Pronto, ó, efetuando a divisão, vai dar quanto? 25 vezes 10 oitava Hz. Essa é a frequência da minha onda. Como você pode observar aqui, não tem nenhuma resposta que foi expressa dessa maneira. Então, eu tenho que ver qual daqueles números aqui ó, é equivalente ao que eu obtive. Pronto, ó, se você voltar a vírgula duas casas para trás, o 25 vai se transformar em 0,25 e o 10 oitava vai ficar 10 elevado a décima. Pronto, ó, então eu tenho aqui a minha opção correta, ó, letra D, 0,25 vezes 10 a décima Hz, ok? Pausem primeiro aí a resolução do vídeo e tentem fazer. Depois vocês continuam para ver o que deu, tá certo? Mais um exercício aqui sobre ondas, ó. Um professor de física que ministrava a primeira aula sobre ondas dava exemplos de ondas eletromagnéticas. Ele dizia, ó, são exemplos de ondas eletromagnéticas as ondas de rádio, luz, ondas de radar, os raios X, os raios gama, etc. Um aluno entusiasmado completou a lista de exemplos, dizendo, raios X, raios gama e raios catódicos. Pode-se afirmar que, beleza, letra A, pelo menos um exemplo citado pelo professor está errado? Gente, olha aqui, o professor estava dando aula falando de ondas eletromagnéticas. Essas ondas que ele citou que são eletromagnéticas, vamos ver, ó. Ondas de rádio, eletromagnética? Sim. Luz? Sim. Ondas de radar? Sim. Raios X? Sim. Raios gama? Sim, são ondas eletromagnéticas. Então não pode ser a letra A. Letra B. Todos os exemplos citados pelo professor e pelo aluno estão corretos? Calma lá, do professor está certo. Vamos ver do aluno? Ó. Um aluno entusiasmado completou a lista. Raios X, raios alfa, raios beta e raios catódicos. Gente, o que é o raio alfa? O raio alfa não é exatamente o núcleo do hélio? O núcleo do hélio em movimento é o raio alfa. O que são raios beta? São elétrons em movimento. O que são raios catódicos? Também são elétrons se movimentando. Então, isso aqui são partículas que estão se movimentando. Raios alfa, raios beta e raios catódicos não são ondas eletromagnéticas. São partículas se movimentando. Mas elas emitem radiação? Elas emitem radiação porque, como elas são partículas eletricamente carregadas, tem campo elétrico ao redor delas. Quando elas se movimentam, também surge um campo magnético. Então, elas emitem ondas eletromagnéticas, mas em si elas não são ondas eletromagnéticas, elas são partículas. Então, os exemplos do aluno não está correto, do professor sim. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Apenas um exemplo citado pelo aluno está errado? Não, todos. Letra D. Os 3 exemplos citados pelo aluno estão errados? Exatamente, a alternativa correta é a letra D. E só para fechar, a letra D, letra E. Não há erros tanto no exemplo professor quanto aluno? Não, está errado. Então, a opção correta, letra D. O aluno errou, o aluno equivocou, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula. Quando vocês estiverem assistindo, eu gostaria que vocês fossem pausando o vídeo. Peguem o seu caderno, o seu bloco de anotações e vá anotando. Afinal, essa aula é uma aula virtual, uma aula à distância, mas ela pode ser similar a uma aula presencial que você tem aí nas suas escolas, na sua universidade, não sei de onde você está assistindo, né? Então, peguem uma folha de papel, vá pausando o vídeo, vá anotando, porque dessa forma você vai estar absorvendo o conteúdo com maior efetividade, tá certo? Essa foi a nossa aula, eu agradeço, até a próxima, um abraço.